Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula de Ciências, Geografia e História. Então vamos dar início a nessa nossa aula no dia 29 de julho de 2020. Espero que vocês continuem aí comigo para poder a gente caminhar nessa aula. Em ciências, a gente vai ver os animais precisam se alimentar. Vamos ver o quanto é importante? O que nós vamos ver hoje? Vamos ver a cadeia alimentar, os produtores, consumidores e decompositores. Vamos ver carnívoras, onívoras e herbívoras, que são as classificações de alguns animais. Espero que vocês gostem da nossa aula de hoje e aprendam bastante comigo. Mas por que os animais precisam se alimentar? O processo de nutrição, por meio do qual os seres vivos digerem e absorvem os nutrientes, é essencial para recompor as substâncias gastas com as realizações de suas atividades vitais, obter o alimento, defender-se das ameaças, reproduzir-se e cuidar dos descendentes, entre outras. E no reino animal, de acordo com o hábito alimentar, as espécies podem ser classificadas como herbívoras, carnívoras e onívoras. Vamos conhecer cada uma delas? Os herbívoros são espécies que se alimentam de vegetais ou parte deles. Dentre os herbívoros, existe o que come frutos, classificados como frugívoros. Algumas espécies de morcegos e pássaros são frugívoros. Outros que se alimentam de néctar, os nectarívoros. Temos o beija-flor e a abelha. E os que consomem as folhas, os folívoros. Temos aí a capivara e o bicho preguiça. Temos aqui o urso, que também se alimenta de vegetais. Temos aqui a abelha, que se alimenta do néctar. E temos também aqui o elefante, que se alimenta dos vegetais. Temos as espécies carnívoras, são aquelas que se alimentam de outros animais. Algumas se alimentam de carne, como a onça, a piranha e o jacaré. Enquanto outros, como o sanguessuga e o carrapato, sugam o sangue de animais maiores. Temos aqui a hiena, temos a águia e temos também a onça. São animais que são carnívoros. Nós temos aí, como eu falei, do carrapato, que são e sanguessugas. O carrapato a gente pode observar até mesmo nos nossos bichinhos de estimação, que de vez em quando aparece aquele carrapato, né? Que ele, no caso, a alimentação dele é o sangue do animal. Ele gosta de sangue de animais maiores. Então, é necessário que tenhamos devidos cuidados, porque além de fazer mal para a saúde do seu animalzinho, ele também transmite a doença do carrapato para os seus animais. Temos os animais onívoros. São animais que se alimentam tanto da parte do vegetal, que são das folhas, como de outros animais também. São exemplos o porco, a galinha e a raposa. Aqui eu tenho um cachorro, eu tenho uma tartaruga e tenho um esquilo. Ambos são onívoros. Eles se alimentam tanto de vegetais como de animais. Resto de animais, até mesmo carne que nós damos para o nosso animalzinho. Então, significa que ele come outros tipos de alimentação, não somente os vegetais. Quem já viu os cachorrinhos, quando está com algum problema no intestino, eles gostam de comer folhinhas, né, para melhorar o seu intestino. Então, ele come tanto os vegetais como no reino dos animais também. Mas temos também os detritívoros, que são seres vivos que se alimentam-se de matéria morta, ou seja, resto de animais ou até mesmo de plantas. O urubu da cabeça preta é uma espécie detritívora presente em todo o território brasileiro. Possui grande importância para o meio ambiente, porque ajuda a melhorar a natureza. Ou seja, imagine você um resto de um elefante, de uma girafa, até mesmo de qualquer outro tipo de animal, que ficam lá expostos ao tempo. Então, se a gente for esperar a ação do tempo, vai levar muitos anos para que isso aconteça. Então, o urubu tem uma parte bastante importante, porque ele acaba tirando esses restos desses animais do nosso meio ambiente. Então, ele tem também uma parte muito fundamental. Mas vamos falar da cadeia alimentar. É o ciclo da matéria e energia que ocorre entre os seres vivos. Ou seja, essa passagem de matéria e energia que se inicia na planta e termina com decomposição dos seres mortos. Temos aqui o produtor, que é a planta, o consumidor primário, que são o animal herbívoro, o consumidor secundário, que é o animal carnívoro, e o consumidor terciário, que é o animal depredador.
Vamos conhecer quem são os animais que são produtores. Os vegetais e as algas e algumas bactérias são capazes de reproduzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Por isso, esses seres são chamados de produtores, porque eles produzem o próprio alimento. Então, ligado que eles são produtores. As algas, as bactérias e alguns vegetais. Mas temos também os consumidores. Como não são capazes de produzir seu próprio alimento e por isso consomem outros seres vivos. Esses animais são chamados de consumidores. Ele é diferente das bactérias, das algas, que conseguem produzir os seus próprios alimentos através da fotossíntese. Dentre eles existem os herbívoros, né? Dentro dos consumidores tem aí os herbívoros, que se alimentam de partes de vegetais, e os carnívoros, que se alimentam de outros animais. Como aí o peixe-boi, como você está vendo na foto, que ele é herbívoro. Já o jacaré, ele é carnívoro. Vamos conhecer dos decompositores. Algumas bactérias e fungos são incluídos nesse grupo, pois fazem com que os restos dos seres mortos sejam decompostos em partes menores, liberando a água, sais minerais e outras substâncias no ambiente. Essa decomposição, ela enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais, assim como todo o ciclo começa, que é através do vegetal, que é através da fotossíntese. Aqui nós temos na foto os fungos, temos a bactéria e outro tipo de fungos. Veja como funciona uma cadeia alimentar. Aqui nós temos o vegetal, que é o pé do milho. O milho é o ser produtor dessa cadeia alimentar, é de onde tudo começa. Então, o milho serve de alimento para o ratinho. Esse ratinho vai servir de alimento para a serpente. Essa serpente é os animais e vegetais que são mortos, que se decompõem por fungos e as bactérias. E essas substâncias que são liberadas desses animais mortos são incorporadas ao solo e podem ser absorvidas pelo milho. Então, é uma cadeia alimentar. Começa pela planta, aí vem um animal, come essa planta, esse animal que comeu a planta é comido por outro animal, e assim sucessivamente. O animal morre, acaba entrando em ação os fungos e as bactérias, que vêm fazer a decomposição desses seres, e aí quando ele faz essa decomposição, ele libera águas e sais minerais, né? São minerais para o nosso solo, e aí o solo acaba absorvendo todos esses nutrientes e dá origem a outros vegetais. E assim vai ocorrendo o ciclo da cadeia alimentar, que começa pelas plantas através da fotossíntese. Mas ocorre o desequilíbrio na cadeia alimentar. Nesse caso, o equilíbrio ele é prejudicado caso ocorra alguma interferência humana e natural. Através da poluição do mar, muitos peixes acabam morrendo. As plantas aquáticas proliferam, ou seja, surgem mais, dão origem a outras. Porque os peixes menores que consumiam ela, que eram seus predadores, que comiam essas plantinhas, elas sumiram. Esses peixes sumiram. E como eles eram o alimento das espécies maiores, como esses peixinhos que comiam a plantinha era alimento de outros peixes maiores, ele sumiu. Então, o que acontece? Eles vão desaparecendo, diminuindo a oferta de peixe no ambiente. Então, nós somos o grande responsável principal pelo desequilíbrio na cadeia alimentar. Por isso, é necessário cuidar do nosso meio ambiente, seja das nossas águas, da nossa terra. É necessário sempre cultivar, sempre preservar. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco como acontece, por que essa importância do alimento dos animais, né? A importância da cadeia alimentar, a importância de alguns tipos de animais, do herbívoro, carnívoros e onívoros, para o nosso meio ambiente. Agora nós vamos para a próxima aula. Nossa aula agora é geografia, vai falar sobre a divisão política do nosso Brasil. É muito importante, viu? Essa divisão política. Imagine aí o nosso Brasil todo por um, sem nenhum tipo de divisão. A gente não ia ter a definição das políticas, a definição dos hábitos e costumes de cada região. Então é por isso que ele é muito importante. Vamos conhecer um pouco mais. O nosso Brasil está localizado na América do Sul e possui grande extensão territorial.
com 8.515.767 quilômetros, sendo considerado, por isso, o quinto maior país do mundo. Veja como ele é extenso, enorme, nosso Brasil. Então, necessário que houvesse, né, uma divisão para que se pudesse ser administrado de uma forma melhor. Então, para melhorar e administrar o país, seu território ele está dividido em 5 grandes regiões. Então, nosso Brasil, para que ele pudesse ser melhor administrado, ele foi dividido em 5 grandes regiões, que são elas Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. As regiões brasileiras já foram chamadas de regiões naturais do Brasil, por terem sido divididas segundo os seus aspectos naturais. Aqui no mapa a gente pode ver cada região com sua cor. Cor verde é o norte, a cor marrom é o nordeste, a vermelha é o centro-oeste, o amarelo o sudeste e o azul está representando a região sul. Então, cada região apresenta em sua função os estados, município, distrito e bairros. Então, o nosso Brasil ele possui 26 estados e um distrito federal, que é onde está localizada a sua capital brasileira, que é onde? Em Brasília. Então, a nossa capital brasileira fica lá em Brasília. Temos 26 estados e um distrito federal. Aqui nós temos o mapa do Brasil com as divisões políticas em estados e capitais. Vejam alguns deles aqui. Temos a Bahia, que é o estado, a capital Salvador, o Ceará, que é o estado, a capital é Fortaleza, e assim dentre outros. Espero que vocês possam estudar mais sobre os estados e capitais, para que mais lá na frente, com as atividades, nós possamos estar afiadíssimos com nossos estados e capitais do nosso Brasil. Olha que lindo! De uma forma mais organizada estão os estados e a capital do Brasil. Aqui está os 26 estados e suas capitais em um Distrito Federal. Importante que nós possamos estudar bastante, porque vai ser cobrado nas próximas atividades, tá bom? Temos aqui alguns conceitos, que é a regionalização, é a divisão de um espaço ou território em unidades de área, que apresentam um certo número de características, alguns que individualizam. Os critérios para a reorganização são vários, por exemplo, físico, político e socioeconômicos. Histórico das divisões regionais, nossa região. A República Federativa do Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988, compõe-se de 27 unidades político-administrativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal, onde se localiza a sede do governo federal, que é Brasília. Na fase do Brasil, agroexportador, desde o descobrimento até 1930, o poder político esteve o tempo todo controlado por um pequeno grupo que detinha também o poder econômico, seja num período que foi colonial, também no período, no caso do Império, ou na primeira fase da República. As transformações que ocorreram sobre o território e a divisão política foi na Revolução de 1930, que provocaram a grande necessidade imediata na forma de organizar o país. Tornavam-se necessário conhecer o nosso território com seus recursos naturais, suas áreas favoráveis e nova economia, e suas áreas que tinham problemas. Era preciso ainda conhecer melhor a população e seu potencial de consumo e trabalho. Então, foi necessário que houvesse essa organização. Vamos separar as regiões, os estados, as capitais, para que pudesse ser melhor administrado. Porque não tinha como uma pessoa só administrar um Brasil tão grande. Então, houve essa divisão e ficou sendo responsáveis, né? Cada um de sua região, um prefeito, para poder tomar conta e organizar essa região. Porque não seria necessário, num caso, um único, imagine o nosso presidente, ele tomar conta de todo o Brasil. Você vê que cada cidade que nós temos um prefeito, não dá conta, imagine uma pessoa só para organizar o Brasil todo. Então, é muito importante que houvesse essa divisão política no Brasil. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula hoje de geografia, que fala sobre a divisão política do nosso Brasil.
né, para que vocês possam entender um pouco mais a importância dessa divisão que ocorreu no nosso Brasil, para que assim pudesse haver uma organização. Sem ela, a gente não teria como saber, no caso, os costumes de cada região, a economia de cada região, como está sendo desenvolvida. Então, a divisão política veio para organizar, trazer a organização. E agora nós vamos para a nossa próxima aula. Fica comigo. Agora nós vamos para a história, vamos falar sobre os governadores gerais. Lembra que na aula passada nós falamos sobre capitanias hereditárias? Será que essa capitanias deram certo? Lógico que não. A única capitanias que duraram mais tempo foi de Pernambuco e São Vicente. Mas como eles não tinham mais um modo para, no caso assim, para administrar, né, essas 15 slots que eles dividiram, que foram as capitanias hereditárias, eles criaram um novo modelo, que é o governador geral, que é o governo geral, como é chamado. Vamos conhecer quais foram esses governadores, o que eles fizeram de tão importante para o nosso Brasil. Fica comigo. Então, como as capitanias hereditárias não deram certo, o rei de Portugal, Dom João III, decidiu criar uma nova forma de governo. Em 1548, criou o governo geral. Então, com a criação do governo geral, foi uma forma de centralizar o poder da colônia, na colônia, fiscalizar e ajudar as capitanias que ainda existiam para que ela se desenvolvesse e tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses, que vieram para cá, para nossas terras, para contrabandear as nossas riquezas. Então, foi necessário criar um governo geral que pudesse administrar melhor essas situações. Então, vamos ver como é que se deu essa forma de governar, como chamado de governo geral? Vamos lá. A sede do governo geral, ela foi instalada na Baía de Todos os Santos, aqui em Salvador. Foi instalada a primeira sede do governo geral. No governo geral, existiam cargos, né, pessoas que ajudavam a administrar esse governo. Tinha ele o ouvidor-mor, que cuidava da ordem e da justiça. Tinha lá o provedor-mor, que cuidava do dinheiro, das finanças. Todo o dinheiro que entrava, era ele que era responsável. E também o capitão-mor. Ele era encarregado de organizar a defesa do litoral, né? De se defender aí dos franceses que queriam vir para cá para fazer o contrabando. Então, esse capitão-mor, ele era o grande responsável na defesa do nosso litoral. O primeiro governador geral foi o Tomé de Souza. Olha ele aqui, apontando bem para você. Ele chegou em 1549 e fundou a cidade de Salvador. Então, quem fundou a nossa cidade de Salvador? Tomé de Souza, que é o que foi a primeira capital do Brasil, que atualmente é Brasília. Com ele vieram soldados, famílias e colonos, jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Então, Tomé de Souza ficou no governo de 1549 até 1553. Foi ele que iniciou a catequese indígena pelos jesuítas e criou o primeiro bispado, do qual Dom Pero Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo, responsável por incentivar as entradas. O que eram essas entradas? Eram expedições que procuravam e capturavam os índios e buscavam minérios no interior do litoral. Também ele, Tomé de Souza, influenciou a agricultura e a nossa pecuária. Nós tivemos o segundo governador geral, que foi Duarte Costa. Ele chegou aqui no Brasil em 1533. Trouxe seu filho Dom Álvaro da Costa e alguns jesuítas, entre eles José de Anchieta. Mas ele teve muitas dificuldades no trabalho da agricultura e a criação de gado, pois não tinha mão de obra suficiente para dar conta desses trabalhos. Então, seu filho Dom Álvaro passou a escravizar os índios para que trabalhassem na agricultura e também na pecuária, gerando desentendimento com o bispo Dom Pero, que saiu Pedro, Fernandes Sardinha. Além de forçar os índios a trabalhar na agricultura e escravizá-lo, Duarte, no caso, foi o filho dele, o Dom Álvaro. Duarte enfrentou muitos problemas e um deles foi a invasão dos franceses ao Rio de Janeiro.
em 1555, onde fundaram um povoado e a Confederação dos Tamoios, que era o quê? Um movimento que era organizado por índios tamoio contra os portugueses. No seu governo, os jesuítas fundaram o Colégio de São Paulo, de Piratininga, que deu origem à Vila São Paulo e hoje a cidade de São Paulo. Então, no governo de Duarte Costa, ele criou a cidade de São Paulo. Nosso terceiro governador-geral foi Mendes Sá. Ele governou o Brasil em 1558 até 1572. Ouvindo os conselhos do padre Manuel da Nóbrega, ele criou aldeias, E até mesmo houve missões, onde os indígenas aprendiam ofícios que poderiam ser úteis à colonização e eram catequizados. Em 1560, com os esforços recebidos de Portugal e auxiliado pelos indígenas cristianizados, Mendes Sá conseguiu afastar os franceses do litoral do Rio de Janeiro, mas eles permaneceram no Brasil, refugiando-se no interior. Com o regresso de Mendes Sá a Salvador, eles voltaram a ocupar a Baía de Guanabara, só sendo expulso 7 anos mais tarde. Como ele foi expulso 7 anos mais tarde, em 1563, Mendes Sá, auxiliado pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, conseguiu expulsar os franceses na Confederação dos Tamoios, movimento que foi organizado no governo de Duarte da Costa. Para expulsar os franceses da Baía de Guanabara, Mendes Sá foi auxiliado pelo seu sobrinho, que é o Estácio de Sá, que a 1º de março de 1563 fundou próximo a Leopão de Açúcar a cidade de São Sebastião, destinado a abrigar suas tropas, o que deu o nome do Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas em combate com os franceses, Estácio de Sá morreu, e Mendes Sá transferiu o povoado para um lugar mais seguro, que deu origem à atual cidade, que é Rio de Janeiro. Em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral e abandonaram a Baía de Guanabara. Depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu no Brasil enquanto aguardava a chegada do seu sucessor. Em 1572, entretanto, Dom Sebastião, rei de Portugal, dividiu o Brasil em 2 governos, o do Norte e o do Sul. O governo do Norte teve sede na cidade de Salvador e foi governado de 1573 a 1578 por Luís de Brito de Almeida. O governo do Sul teve por sede a cidade do Rio de Janeiro, sob o governo de Antônio de Salema, que governou de 1574 até 1578. Eu espero que vocês tenham compreendido como é que se deu essa origem do governo geral. Então, qual o objetivo do governo geral? É centralizar administrativamente a organização da colônia e ajudar os donatários, que eram aquelas pessoas que tinham lote das capitanias hereditárias que foram divididas em 15 lotes. Então, o objetivo do governo geral era administrativo e organizar a colônia e ajudar essas pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história. Não esqueça de assistir nossos links lá no Clipe Escola. Obrigada, até a próxima aula. Valeu, beijo da Prodinha.